vamos ligar aqui no YouTube, que você vai ter link também na descrição. Você que está nas plataformas, um grande abraço. Você que está aqui no Instagram ao vivo, vai chegando gente aí no Instagram ao vivo, vai chegando gente aí no YouTube também ao vivo, e vocês podem usar o Superchat. Você que está aí no YouTube, você usando os Superchats aí, você vai ganhar mini book. Se for R$2, se for R$9, você ganha o manual do criador iniciante, e se for R$25, você ganha um e-book de plantel para saber formar seu plantel. A mesma coisa aqui no Instagram, você tem aqui os selos que você pode utilizar e você vai ganhar e-books aí se você ajudar o canal, beleza? Então você pode ajudar tanto aqui no YouTube, Superchat aí perto dos comentários, e você também pode usar aqui os selos no Instagram. Um abraço, Gustavo, professor Gustavo, faz tempo que eu não vejo. Tá frio aí? Tá chovendo, graças a Deus. Inclusive a galinha tá ali na chuva, tá chuviscando agora, né? Tá bem fraquinho, mas de vez em quando chove e para, graças a Deus, porque aqui não tem chuva, mas a chuva esse ano tá muito fraca, tá fazendo mais frio do que chuva. Não deu para encher açude, o meu mesmo não pegou água quase nenhuma. Mas vamos lá, já que já chegou uma galera aí, vamos falar de peito seco. A pergunta aí foi se o peito seco é doença, se é característica e como tratar, ok? Então, peito seco, minha galera, deixa eu tentar me clarear aqui, porque parece que eu tô meio escuro aqui no Instagram. Tudo bem, não tem problema, quem é negão mesmo. Certo? Então, assim, peito seco é um problema, é um sintoma, é uma característica de um animal que está tendo ou teve uma má nutrição. Um animal que teve uma má nutrição, principalmente fase inicial, fase de cria e recria, tem aquela protuberância aqui no peito. Quando você pega o animal, às vezes o animal está até saudável, você está olhando, você pega o animal, bota debaixo do braço, que você segura ele aqui assim, ó, tem a cabeça, tem um pescoço, terminou o pescoço, você começa a descer a mão assim, você sente aquele volume daquele osso ali para fora. Aquilo é muito caracterizado como peito seco. Aquele osso ali dos dois lados deveria ter carne, certo? Deveria ter carne, e aí você consegue até às vezes segurar assim. É o chamado peito seco, que o pessoal fala assim, que está parecendo uma faca, né? Às vezes o animal está tão magro, tão debilitado, que você enxerga o peito seco. Às vezes não está, às vezes está emplumado, às vezes ele está saudável, mas está com o peito seco. E aí foi um problema de formação. Vamos começar por aí. O animal está saudável, o animal está andando, está comendo, está normal. Só que quando você pega ele, ele tem o peito seco. Isso é um problema de formação. Ele teve uma fase inicial ruim. Às vezes você tem um animal que teve coccidiose na fase inicial. Um pintinho teve coccidiose, alguns teve, alguns morreram, alguns ficaram bons. Esse que ficou bom, ele vai se desenvolver de forma lenta. Ele vai se desenvolver de forma ruim. Muito provavelmente, ele vai passar a vida toda com o peito seco. Certo? Então tem gente assim, então até quando você tem coccidiose, os que sobrevivem terão problemas. E eu quero tirar isso da cabeça de vocês. Tive coccidiose, mas eu curei. Sim, mas os problemas continuam. Ok? Então você não pode ter doença. Principalmente fase inicial. Fase inicial, você que tem doença, você retarda a formação de alguns órgãos e lá na frente você vai ter problema. Ok? Então, o peito seco nesse caso é exclusivamente em relação à nutrição. Você teve um problema, não conseguiu desenvolver bem, o animal curou daquela doença, vai ficar saudável, mas o peito vai ficar seco. Essa é uma coisa. Segunda coisa, você ou dá pouca ração, não estou falando de fórmula, estou falando de quantidade. Ou você dá pouca ração, ou você não tem comedouros suficientes para a quantidade de animal que você tem, ou você, ou a galinha, né, está consumindo mais alimentos que não têm a nutrição,
os nutrientes necessários para o desenvolvimento dela do que a ração. Ou está dando pouca ração, ou tem pouco comedouro, ou a alimentação da galinha não é adequada para a galinha se desenvolver. Estamos falando de 3 opções aqui que você pode estar fazendo. Ainda não estamos falando de doença, viu? Lá atrás não falamos de doença e agora não estamos falando de doença. Então você tem uma galinha aí que você não bota ração suficiente. Então eu tenho 100 galinhas e boto ração numa quantidade para 50, vamos dizer assim, né? Bota metade da ração que eu deveria colocar. O que é que vai acontecer? Algumas dessas 100 galinhas vão comer um pouquinho mais, algumas dessas galinhas vão comer um pouquinho menos. Então, mesmo você colocando pouca ração, algumas galinhas vão conseguir comer, sei lá, 100 gramas. E outras vão comer 10, vão comer 20. Vão estar naquela disputa ali, tá tão difícil de conseguir a ração, porque tem tão pouca, que ela vai se mandar, vai para outra coisa, vai comer mato. E aí a nutrição dessa durante o período não vai ser boa. E aí cada vez mais não consegue se desenvolver. Essa é uma situação. Segunda situação, eu boto ração à vontade, eu boto muita ração. Só que você tem pouco comedouro, por exemplo. Tem muita briga para conseguir comer. Vai ter aquelas que não vão conseguir ir naquela briga. Só vão conseguir encostar no comedouro depois que a grande maioria... Desculpe. Quando a grande maioria já se alimentou. E aí só sobra aquele pozinho para ela. Ela só come aquele pouquinho. Então você vai ter galinhas aí que estão comendo 100, 120, 140, 200 gramas no dia e outra comendo 20, 30. Isso ao passar do tempo vai também diminuindo o desenvolvimento dessa ave e a parte de desenvolvimento nutricional também não segue. Terceira coisa, você dá capim picado no coxo, você dá muita sobra de comida, você dá muita fruta, dá muito legume, dá muita sobra. Nada disso é tão errado. Só que se a galinha está se alimentando disso antes de ir para a ração, o que acontece? Ela está enchendo o papo. O exemplo muito simples é criança. Da 11 horas da manhã, a criança se enche de biscoito. Biscoito creme crack, biscoito de recheado, biscoito não sei o que, chocolate. Enche a barriga de biscoito. Aí quando dá meio-dia, você bota um prato de comida, o menino não quer. A menina não quer. Mesma coisa, para ficar mais claro o exemplo aí para a criação de galinha. Você dá capim picado, você dá sobra de alimentos, você dá sobra de legumes, você dá resto de feira, você dá sobra de comida. O animal enche o papo disso. Quando vai comer a ração não tem espaço. Tem que esperar isso aí digerir para ir para a ração. Só que a outra que não comeu muito disso, já comeu a ração. Aí ela fica sem ração. Mas encher o papo não é bom? É quando é de algo que é realmente nutritivo. Quando você enche o papo de uma coisa que não é nutritiva, mata a fome, mas não mata... Desculpe, mas não coloca o animal no caminho do desenvolvimento e da produção. E aí o peito vai ficando seco. Esses dois exemplos aí, esses dois grupos de exemplo, eu não preciso estar dando, não preciso dizer como tratar, né? É só não deixar acontecer. Essas duas coisas aqui, né? Só deixar não acontecer. Será que deu para entender? Bote aí, YouTube, hashtag entendi e hashtag peito seco. Bota os dois, hashtag entendi, hashtag peito seco. E aqui no Instagram também, entendeu? Hashtag peito seco, hashtag Instagram. Antes de falar de doença, não existe nada de errado você alimentar seu animal só com milho. Você que vai criar no fundo de quintal, você que vai criar para consumo próprio, eventualmente. Você dá sobra de comida e dá só o milho, não tem muita coisa de errado não. Você pode tacar o pau assim.
Você que está nessa situação, você não precisa de um desenvolvimento rápido, você não precisa de uma alta produção. Se você tem 20 galinhas aí, você precisa de uma alta produção de ovo só para o consumo de casa? Imagine você com 15 ovos por dia. Você tem 20 galinhas, 15 ovos por dia. Você vai comer 15 ovos por dia? Você tem uma família aí de 4 pessoas, um casal e 2 filhos. Vai comer 15 ovos por dia? Não vai, né? Então você não tem a necessidade de alta produção. Então você pode ir alimentando seus animais com sobra de comida, com milho inteiro, que ele vai desenvolver e vai ficar vivo. Só que vai desenvolver de forma lenta, atrapalha o comercial. Forma lenta, atrapalha o comercial. De forma imprevisível, você não tem previsibilidade, você não sabe se é daqui a 5 meses, 6 meses, 4 meses, 8 meses, 1 ano, que também atrapalha o negócio, né? E você vai ter uma produção baixa. Isso está errado? Não. É para consumo de casa, está lhe satisfazendo, tá bom. Agora, se você quer produzir e quer que isso renda, aí você tem que ter uma sistemática para isso dar certo, e aí é na produção, ou e aí, né, é no consumo de ração, e principalmente moído, né? Ah, eu vou dar só milho, então, porque minha consumo é daqui de casa, dá certo. Dê preferência a dar o milho moído, porque a absorção é melhor, ok? Mas fora isso, é ração para quem vai trabalhar a nível comercial. Quando a gente vai falar de doença, normalmente doença que tem em nosso galinheiro é doença bacteriana e doença por fungo. E você tem a doença viral aí boba que pega aí legal quase no Brasil inteiro. As outras doenças virais, nem se preocupe, que se pegar vai morrer mesmo. Tanto faz peito seco, certo? Então tem muita gente preocupada. Ah, Newcastle, Gumburo. Se pegar isso aí, já era, meu amigo. Então não adianta se estar com peito seco, com peito gordo, com caralho que for, que vai se lascar. Então, ou vacina, ou mantém a imunidade alta. Beleza. Quando a gente fala de doenças aí bacterianas, que são normalmente as respiratórias, são as maiorias aí que o pessoal chama de gogo, né? Que vai secreção pela narina, pelos olhos, roncando, olho às vezes inchado, chega, fecha. Teve uma essa semana que disse que a galinha chega vomitando também o líquido. Normalmente tudo isso aí é doença causada por bactéria, micoplasmose, colibacilose, pulorose, coriza. Normalmente são essas doenças aí. Usem os selos aí, hein, galera do Instagram. Use o superchat aí, hein, galera do YouTube. Vamos ajudar. Daí pra cá e daí pra cá. Ajudar pra todo lado. Você que tá nas plataformas aí ouvindo o podcast também, entra no Instagram, entra no YouTube, tem link na descrição. Ou quando é doença causada por fungo, normalmente aí uma cama de frango ruim, uma ração mofada, estragada, também normalmente causa doença respiratória, mas normalmente essa doença respiratória não tem secreção. A de fungo. É uma regra? Não. Mas é comum você ter doença respiratória, você vê respirando fundo, você vê com dificuldade, às vezes parada pelo canto, mas não tem secreção. Às vezes é doença causada por fungo, sua cama de frango é ruim, sua ração está estragada. Nesses dois tipos de doença, você deixa a galinha, primeiro, apática. O que é uma galinha apática? É uma galinha pelos cantos. Asa baixa, quando é pintinho, ou quando é uma galinha jovem, asa baixa, pelos cantos, não se movimenta muito. Não tem muito o que dizer. Galinha que não se movimenta, não bebe água e não come. Não bebe água, não come, tá fraca, tá pelos cantos, peito seco. Não come, fica magra, peito seco. Uma galinha que está fraca, que não está se alimentando direito por causa de uma doença, ela não disputa ração no comedouro. Ou sempre chega atrasada. Ou sempre come menos. E aí a observação do produtor é importante. Porque você bota a ração na quantidade, até um pouquinho a mais, e se manda. Aí quando você volta meio-dia, acabaram com a ração toda. Minhas galinhas estão comendo tudo.
que ele disse que tem a galinha que começa a comer e diz assim, não, já comi, eu comi as 100 gramas que disseram, eu vou sair agora, porque eu tô com fome, mas eu vou sair, porque tem outra, quem disse que ela vai fazer isso pra você? Quem disse a você que elas são educadas desse jeito aí? Ela quer mais que a outra morra e que ela coma tudo e que sobe pra ela comer na estante de novo. Então é aquele negócio, tem galinha que vai, você botou 100 gramas pra cada. Tem galinha que come 110, tem outra que come 90. Para uma comer 110, alguma tem que comer 90. Se tiver duas comendo 110, não quer dizer que tem duas comendo 90, pode ser uma comendo 80. Se você tem 5 comendo 110, não quer dizer que tem outras 5 comendo 90, pode ter as 5 comendo 110 e uma comendo 50 só. E aí vai baixando a imunidade, vai ficando com o peito seco, vai baixando a imunidade, vai ficando com o peito seco. Quando é aqueles dois casos lá nutricional, é fazer com que a galinha coma. Não tem jeito. Resolver o manejo, os problemas de manejo e resolver. Quem entrou agora tem que assistir lá no início para ver de novo aqueles dois blocos de problema de peito seco lá. Eu vou falar de mais uma agora que é de característica, que não é sintoma. Então tem esses dois blocos no início. Tem esse bloco aqui que é doença. E como é que trata? Não sei. Tem que saber qual é a doença. Mas está com peito seco? Sim, pode ser qualquer doença. Pode ser verme. Nenhuma das duas doenças que eu falei pode ser verme. A galinha está comendo e o verme está consumindo lá os nutrientes e a galinha não está. Vai ficando magra, magra, magra e fica com peito seco. Pode ser verme. Se for verme, tem que tratar de verme. Se for fungo, não tem jeito. Doença com fungo não tem cura. Você tem que conseguir com que a galinha se alimente para ela manter uma imunidade alta e conseguir sobreviver. Doença por fungo não tem cura, mas sua galinha não necessariamente precisa morrer. Né? Tem gente que tem algum tipo de doença, câncer, por exemplo. Vou para o extremo logo. Tem gente que tem câncer e não morre, né? Fica tomando remédio, faz quimioterapia, faz isso, faz aquilo. É a mesma coisa, a galinha pode ter uma doença dessa, asperlagiose, micotitop. Eu sempre esqueço o nome dessa doença. E ela pode ficar a vida toda com essa doença. Às vezes emagrece, às vezes engorda, às vezes emagrece, às vezes engorda. Não desenvolve bem. E as doenças causadas por bactéria, essas sim, vai chegar um momento que vai matar a sua ave. E aí você precisa tratar. Normalmente, essas doenças de bactérias, remédio com enrofloxacino, família da tetraciclina, terramicina, tormicina, chemitril, neoflox, farmadox, de preferência injetável. Mas eu tenho 500 galinhas. Eu não invento tratamento, não. O tratamento é esse. Eu posso botar na água? Pode. Fazer jejum de água. O ideal é que separe e dê injetável. Não tem condição? Tem que botar na água. Sandro, você é muito duro. Então vai, velho. Vai pros que são mole aí. E diz que você pode dar uma gota de limão no olho e tá tudo resolvido. Vai nessa galera aí. Agora você quer gerar renda? Fica aí. Beleza? Então, tem que nesse bloco de doença, precisa tratar a doença. Para tratar a doença, precisa entender das doenças, entender de característica e dar o remédio certo. Não sei qual é a doença. Tô aqui doido. Remédio de verme primeiro e depois um antibiótico de amplo aspecto. É uma tentativa de fazer com que dê certo. Por quê? Porque o verme, você precisa dar remédio de verme. Se for verme, você vai resolver com remédio de verme. E se for uma doença bacteriana, você vai resolver com esse tratamento aí. Quando eu digo remédio injetável, não é chegar lá e injetar e ir embora e tá tudo resolvido não, viu? São 7 dias. Animal isolado, confinado, para ter uma eficácia maior, ok? Tem gente que dá a primeira, vê o animal despertar, resolvi a doença, e dá 5 dias o animal, bufo, cai e morre. Então toma cuidado. Quando alguém manda mensagem assim, meu animal morreu, olha a foto, aí manda a foto do animal morto. Essa é sensacional. Manda a foto do animal morto e diz, tá com o peito seco. O que foi?
Porra, velho, aí complicou, né? Como é que eu vou saber, velho? Me explica aí, como é que eu vou saber? Animal morto e tá com o peito seco. Como é que eu vou saber? Foi o urubu que deu uma porrada na cabeça e o animal morreu. Então, galera, vamos, né? Acordar pra vida, né, meu amigo? Senão fica difícil a gente conseguir descobrir alguma coisa para resolver o problema de vocês. E o quarto bloco, existe uma característica de algumas linhagens ou de algumas raças específicas que você pode ter peito seco. Por exemplo, tem índio gigante que tem peito seco. Não necessariamente é doença. É a formação do animal mesmo que é com peito seco. Existem alguns combatentes que tem peito seco. Certo? Mas normalmente isso está muito ligado à nutrição ali, fase inicial. Principalmente se o pintinho foi criado com a galinha. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu provo que qualquer pintinho criado com galinha, ele tem a nutrição ruim. Eu provo, eu mostro. Ele se alimentando junto com a mãe. Certo? Então será que deu aí para entender tudo? Teve selo, teve superchat? É só daqui para lá, de lá para cá também, ó. Um abraço aí pro Maximiano. Um abraço. Francisco Vielma Nunes. José Aginaldo. Rafael. Um grande abraço para vocês que estão no YouTube. Grande abraço para vocês que estão no Instagram. Ok? Até amanhã.